Cobrança generalizada no São Paulo após eliminação na Copa do Brasil. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar mais também sobre o jogo contra o Corinthians em Brasília. Tem informação pra gente comentar sobre esse assunto. Vamos falar sobre o Marcos Antônio que não joga. O que acontece com ele? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Certo, rapaziada? Bom, sabadão aí, São Paulo encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro, tá? São Paulo que já embarcou aí já para Minas Gerais, né, para BH, onde a gente enfrenta o Cruzeiro amanhã no Mineirão. E tá aí, informação do Gabriel Sal. O São Paulo fez o último treino antes da viagem para Belo Horizonte e poderá ter uma novidade. Santiago Longo deve ser relacionado pelo técnico Luiz Beldia. Jamal Luiz treinou ontem e hoje, mas dificilmente vai para o jogo, tá? Isso aqui já é até meio óbvio, né, gente? Convenhamos, até porque a gente comentou com vocês, isso aqui talvez, acho que foi no vídeo de manhã que eu comentei com vocês sobre isso. O Santiago Longo, quando ele veio para São Paulo, ele veio antes da data FIFA, né? Antes da data FIFA começar, então toda a data FIFA ali que teve, dos dias que teve de treino ali, ele treinou com o grupo, né? Tem bem mais treinos aí com o Jamal Luiz. O Jamal Luiz chegou sexta-feira, fez uma parte das atividades sexta-feira e treinou hoje. Então, pô, ele tem bem menos tempo aí no São Paulo de treino do que o Santiago Longo, né? Então, por isso que o Longo deve ser relacionado e o Jamal Luiz deve ficar de fora aí, pelo menos desse jogo contra o Cruzeiro. A tendência é essa, como a gente comentou, é até meio óbvio aí, pelo curto tempo que ele tem aí de São Paulo, né? Chegou tem pouco tempo aí. A gente tem o Rodrigo Nestor, que é desfalque pro jogo, já é porque sofreu um entorse no jogo contra o Atlético Mineiro. E também não tem o Rafinha e o Bobadilha, tá? Eles estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e também desfalcam o São Paulo pro jogo de amanhã, tá? Rafinha e Bobadilha. O Igor Vinícius jogou contra o Atlético Mineiro, deve ser o substituto. E o Bobadilha, vamos ver quem que vai jogar aí no lugar do Bobadilha, se o Zubeldia vai colocar o Lisieiro de novo, se vai dar chance para o Marcos Antônio, vamos falar mais sobre ele daqui a pouquinho aí, mas são os desfalques do São Paulo para o jogo de amanhã. Tendência é que seja um time reserva, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, olha só, o São Paulo não sabe o que é vencer a 3 jogos. A fase ruim está atrelada à ineficiência do ataque nessas partidas. Em todos os 3 jogos que o São Paulo não conseguiu balançar as redes sequer uma vez, é uma marca inédita na temporada. Ainda com o Thiago Carpini como técnico, a equipe perdeu 2 jogos seguidos, para a Ponte Preta por 2-0 e para o Santos por 1-0. Respectivamente, o time voltou a balançar as redes no jogo seguinte. A última vez que o São Paulo comemorou gols foi na vitória sobre o Vitória por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. De lá pra cá teve o jogo contra o Galo que a gente perdeu por 1-0 em casa, perdeu pro Fluminense 2-0 e depois empatou com o Galo na volta 0-0. 3 jogos seguidos sem vencer e 3 jogos seguidos sem marcar gols. Isso não tinha acontecido nenhuma vez na temporada, tá? Foi a primeira vez em 2024 que o São Paulo ficou 3 jogos seguidos sem marcar um gol sequer, né? E amanhã tem um Cruzeiro aí, torcer pro São Paulo voltar a fazer um bom jogo e marcar consequentemente aí, né? Porque olha, eu vou te contar, o time tá bem mal e tem que melhorar bastante coisa aí. Eliminado das quartas de final da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, o São Paulo embolsou mais de 10 milhões de reais. Caso avançasse a semifinal, receberia mais 9 milhões e 400 mil reais. O vice-campeão tem direito a pouco mais de 31 milhões e o campeão 73 milhões e meio de reais. São Paulo foi campeão ano passado, conseguiu uma baita grana aí com a Copa do Brasil. Esse ano só conseguiu 10 milhões de reais, que foi a premiação, né, até as quartas de final. E se passasse a ganhar mais 9.400, quase o dobro do que o São Paulo tinha ganhado aí. Mas infelizmente, com a eliminação, o São Paulo parou aí nos 10 milhões de reais de premiação, né, cara? Complicado aí essa eliminação, difícil de engolir essa eliminação aí do São Paulo para o Atlético Mineiro. Certo, rapaziada? Bom, vamos avançando agora e vamos falar sobre o Marcos Antônio, que foi uma questão aí desse jogo contra o Atlético Mineiro. Foi uma das questões que mais pegou a torcida do São Paulo, porque todo mundo esperava que ele fosse jogar contra o Galo e não jogou. Olha só,
Marcos Antônio tem só 4 jogos e poucos minutos no São Paulo. Apesar da expectativa sobre seu futebol, Marcos Antônio, por exemplo, sequer entrou em campo nos 2 jogos das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mesmo com a ausência de Bobadilla, desgastado fisicamente depois de entrar em campo nos 2 jogos do Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo, Marcos Antônio foi preterido por Zubeldia. Depois do jogo contra o Galo, o Zubeldia falou o seguinte sobre a entrada do Lisieiro e não o Marcos Antônio, abre aspas. O Marcos Antônio não tem chegada ao gol ofensivo, não é um jogador assim. Sua estatística indica, é um bom volante de passe, mas não tem vocação ofensiva. Necessitamos de um bom volante ofensivo e defensivo, que chegue e que também tem marcação. E é o Lisieiro. Nessas 2 fases do jogo, de construção e recuperação, está melhor posicionado do que o Marcos Antônio. Não é um jogador vinculado à ofensividade, é um jogador de posse que pode transitar no meio de campo e não está vinculado a gol ou assistência, fecha aspas, para o Zubeldia, né? Então, segundo o Zubeldia aí na coletiva depois do jogo contra o Galo, segundo ele, o Marcos Antônio jogou porque ele não é um volante ofensivo, né? Não é aquele cara que marca e que chega ali tem para finalizar, para aparecer ali, né? Como elemento de surpresa dentro da área adversária. O Lisieiro também não é esse cara não, apesar que ele jogou bem, tá? Ele fez um bom jogo, inclusive o Lisieiro meteu 2 baita bolas lá uma pro Luciano, que o Luciano chutou e perdeu, e a outra pro Caleri, que o Caleri não conseguiu dominar. 2 baita passes que o Lisieiro conseguiu fazer e criou mais que o jogador, né? Essa foi 2 boas chances aí que só o Lisieiro criou. Mas a questão é que fica aquela contradição, né? O Marcos Antônio, que era para ser o cara para substituir aí Bobadilla, o cara chegou, aí o Lisieiro veio de empréstimo, parecia que não ia jogar, vem de uma lesão e já joga na frente do Marcos Antônio. Realmente é muito estranho. Contratado em julho, Marcos Antônio só jogou 4 partidas pelo São Paulo, contra o Atlético Goianiense, Nacional do Uruguai, Vitória e Fluminense. Foi titular apenas contra o Atlético e Vitória, jogos em que o Zubeldia escalou os reservas. Amanhã deve ser um time aí, se não for um time totalmente reserva, vai ser um time misto. Vamos ver se ele vai dar chance amanhã pro Marcos Antônio ou não. Nesses 4 jogos que ele jogou, ele tem apenas 217 minutos em campo com a camisa do São Paulo. E é uma pena e muito estranho, porque os 4 jogos que ele entrou, ele jogou bem. Todo jogo que ele entra, você vê que o cara é diferente, que ele tem qualidade, uma dinâmica, uma movimentação diferente. Um cara que tem, ele é bem diferente dos outros que o São Paulo tem, cara. Ele tem uma dinâmica completamente diferente. Você vê que ele tem muita mobilidade, ele consegue girar rápido o corpo, achar um passe ali, e infelizmente o cara não joga, né? E é bizarro porque quando o cara entra, ele joga bem, a gente vê que o cara joga bem. Se fosse um cara que entrasse sempre mal, aí tu fala, beleza, pô, o cara não tá ganhando chance porque tá jogando mal. Foi o que aconteceu com o Galo, por exemplo, perdeu muito espaço, né? Tem jogo que nem entra, tem jogo que não vale pouco, porque os últimos jogos deles foram horrorosos, contra o Vasco, contra o Cuiabá, um jogo pior que o outro, aí perde espaço. O Marcos Antônio é o contrário, né, cara? Mas é um negócio bem bizarro que acontece, né, cara? Enfim, é uma doideira que acontece com o Marcos Antônio aí no São Paulo. Informação aí do Alexander Vieira, rapaziada. Luciano sabe que está devendo, mas que sua fase será de reviravolta, voltando a marcar gols. O atleta já passou por críticas e entende que o caminho é responder dentro de campo. O Luciano é um jogador que quando ele voltar a fazer gol aí, a confiança vem, né? Ele vai deslanchar de novo, mas é aquela questão, ele tá muito mal? Tá, mas a questão não é só o Luciano, né, cara? A questão também é a posição que o técnico põe ele pra jogar. Ele tem culpa por estar mal, mas ele também tem culpa de insistir ele numa posição que claramente ele não consegue acrescentar nada no time do São Paulo. E infelizmente ele consegue jogando nessa posição, cara. Infelizmente, é um negócio assim também. É outra coisa que também dá pra entender do Zubeldia. Quem inventou esse negócio de Luciano de meia foi o Rogério Ceni, tá? O Rogério Ceni que inventou o Luciano de meia. E o Zubeldia, cara, insiste aí, claramente gosta muito do jogador, mas não consegue render absolutamente nada nessa posição. E segue aí. E segue nessa posição aí de meia. Bom, informação do Globoesporte.com. O jogo entre São Paulo e Corinthians, marcado para o dia 29 pelo Brasileirão, deve ter só torcedores tricolores nas arquibancadas, mesmo sendo disputado em Brasília. A determinação de torcida única em clássicos paulistas se restringe a partidas disputadas apenas no estado de São Paulo.
Segundo apurou o GE, a justificativa é a reciprocidade, já que no confronto do primeiro turno, disputado na Neoquímica Arena, foi com torcida única do Corinthians, tá? A informação que trouxe aí o Globoesporte.com. Até poderia ter as duas torcidas por ser um jogo fora de São Paulo, né? Fora de São Paulo. Mas o São Paulo evidentemente quer torcida única porque o São Paulo quer reciprocidade. Pô, no jogo do Corinthians lá na Neoquímica Arena teve torcida única. Então a volta, o mando de campo é nosso e tem que ser com só torcida única. Eu, como a grande maioria das pessoas, não é a favor de torcida única. Era bom se tivesse as duas torcidas. Mas como não tem e só tem torcida única, o normal e natural do São Paulo é querer aquele jogo que só tem torcida única, porque tem que ser recíproco, cara. Não pode jogar lá em Itaquera só com a torcida do Corinthians e quando for nossa vez aqui tem que pôr as duas torcidas, né? Tem que ser igual pros dois aí. O São Paulo tá certo em ter aí, em querer essa reciprocidade, né? Teve única lá, tem que ter única aqui também, né? É bom a torcida visitante, a torcida da casa visitante, é legal, mas desde que seja pros dois times, tem que ser igual pros dois times aí, né? Bom, vamos avançando agora e vamos falar sobre bastidores da eliminação para o Atlético Mineiro. Informação aí do André Hernão. Vamos lá que tem muita coisa aqui que ele traz. Vamos lá, com calma, porque tem bastante coisa. Após a eliminação para o Atlético Mineiro, teve muita cobrança entre os jogadores, porque o São Paulo entende que deixou a classificação escapar ou perder a classificação no Morumbi, no último minuto, numa bola parada. Uma desatenção, concordo plenamente. O São Paulo entende que era um dos favoritos do seu lado da chave para poder chegar na decisão e buscar o bicampeonato. Faz sentido. Essa eliminação, claro que liga o alerta. Internamente no São Paulo, há uma vibração e um tom maior em relação à Libertadores. Isso mesmo com o time ainda na Copa do Brasil. Sempre teve uma vibração a mais da Libertadores. Óbvio que nenhuma eliminação é boa, mas liga o alerta e pressão entre os jogadores do São Paulo. Rafinha e Caleri são os jogadores que mais cobram o elenco, além da direção em colocar suas ponderações em relação à eliminação na Copa do Brasil. O São Paulo vai para o jogo contra o Botafogo na quarta-feira muito forte, vai ligado, sabendo que agora a parada é diferente. Uma eliminação na Libertadores seria muito ruim para o São Paulo, ainda mais pensando que o São Paulo está em sexto colocado no Campeonato Brasileiro. O São Paulo redobra a atenção para os confrontos contra o Botafogo. Teve vários tipos de cobrança, houve diversas situações que houve esse papo sobre as substituições por parte da comissão técnica, todo mundo numa questão de cobrança em cima dessa eliminação na Copa do Brasil, tá? Então, segundo o André Hernan, teve muita cobrança aí por parte de todo mundo, entre os jogadores, comissão técnica, as não substituições aí do Belgi, todo mundo cobrado, e esse ponto que ele traz é interessante. O São Paulo entendia que ele perdeu a classificação, entende que ele perdeu a classificação no Morumbi com atenção. Fato, tá? A gente empatou lá com o Galo 0x0. Resultado normal aí. A questão foi que você perdeu, o Lucas perdeu um gol na pequena área no jogo de ida e tu tomou um gol 50 do segundo tempo, cara. Isso não dá pra aceitar. Você pode perder a classificação em casa, no Morumbi, e o São Paulo entendeu que foi um vacilo porque entendia que era um dos favoritos do seu lado da chave para chegar para a final. E é verdade, porque o São Paulo, né, tinha o Vasco e o Atlético Paranaense. São Paulo é melhor que os dois. São Paulo tem um time melhor que o Vasco e melhor que o Atlético Paranaense. Que o Galo, cara, é equilibrado, mas o São Paulo vinha de um momento melhor do que o do Galo. O Galo tinha muita irregularidade, mal no Brasileiro, tinha papo de que o Milito podia ser demitido, né? O São Paulo vai lá e perde pro Galo, né, cara? E tem uma reviravolta toda, né? Então faz sentido o São Paulo se colocar entre os favoritos para ir para a final e buscar o bicampeonato. E esse ponto também é interessante, né? De que no São Paulo, mesmo antes da eliminação, sempre teve aí um tom maior pela Libertadores, uma vibração maior pela Libertadores, e é até óbvio isso porque é a Libertadores, né, cara? Você tem que ter algo a mais pela Libertadores aí, e tem muita cobrança, e que o São Paulo, cara, sabe que tem que ir diferente pro jogo contra o Botafogo, que o time vai muito forte, ligado, e ligou o alerta aí depois dessa eliminação, porque se perder a Libertadores, irmão, aí fica bem complicado, tá bom? Rapaziada, vamos avançando agora, olha só. No meio dessa eliminação aí, muitos torcedores pedindo fora Zubeldia, que não sei o que. Informação do Alexander Vieira. Zubeldia está respaldado pela diretoria do São Paulo. O treinador continua tendo
total liberdade no time. Não houve qualquer tipo de reunião para pressionar nem nada. O argentino tem a confiança de todos, completamente. Foi eliminado, todo mundo tá puto, triste aí, mas ele tem que dar respaldo, ele é bom técnico e tem que ficar no São Paulo aí. Esse negócio de pedir a saída do cara agora é uma insanidade de outro mundo, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.